Já alguma vez te perguntaste por que a maioria dos homens parece estar semi-adormecida? Porque vagueiam pela vida como sombras, mal conscientes dos poderes que poderiam exercer. Gurdjieff dizia que o ser humano vive num sonho desperto, puxado por impulsos mecânicos, uma marioneta cujos fios são invisíveis até para si mesma, e entre esses fios, nenhum prende com mais força do que o impulso sexual. Os homens estão convencidos de que são livres quando se libertam, mas, na verdade, são prisioneiros de um ciclo que não controlam. Disseram-te que a libertação equivale a alívio, que o orgasmo é emancipação. Mas, aos olhos de Gurdjieff, essa era uma mentira sussurrada por forças que se alimentam da tua fraqueza. Ele ensinou que o homem tem dentro de si uma substância mais preciosa que o ouro, uma energia subtil que é a matéria-prima da própria consciência. Cada perda descuidada dessa substância é um roubo ao teu eu superior. Desperdiçá-la é roubar o teu próprio devir. Desta perspectiva, o orgasmo não é vitória, mas sim derrota. É um momento em que a força vital é derramada no nada, onde a possibilidade de transformação é trocada por alguns segundos de cegueira. Gurdjieff advertiu que o homem moderno está adormecido, precisamente porque não consegue dominar esta energia. Ele sangra-a diariamente e, com ela, sangra a sua clareza, a sua vontade, a sua chance de despertar. Os homens que recusam esta descida descobrem algo surpreendente. Começam a acumular o que Gurdjieff chamava de matéria subtil, o alimento da alma. Esta energia armazenada cristaliza-se em presença, magnetismo e força interior. É o início da verdadeira individualidade, o lento nascimento de um homem que já não é uma máquina. Num mundo onde todos são escravizados pelo impulso, aquele que resiste brilha como fogo numa caverna de sombras. A recompensa pela contenção não é imaginária. Manifesta-se primeiro no corpo, maior vitalidade, nervos mais aguçados, uma intensidade no olhar. Mas o verdadeiro dom é mais profundo. Um homem começa a comandar-se a si mesmo. Ele já não é lançado à deriva como um destroço nas ondas do desejo. Sente, talvez pela primeira vez, que tem peso, gravidade, a capacidade de dizer sim ou não sem vacilar. Esta é a liberdade na sua forma mais primordial. E com a liberdade vem o poder. Os outros sentem-no, sem entender por quê. As suas palavras cortam mais fundo. A sua presença inquieta. O seu silêncio impõe mais respeito do que os gritos de outro homem. Gurdjieff insistia que o homem que conserva a sua energia vital começa a irradiar um campo que altera aqueles ao seu redor. Isto não é uma metáfora, é uma mudança real de força. A atmosfera de um homem que estancou a sua hemorragia de energia. Mas sejamos claros, este caminho não é uma subida fácil. Reter a torrente da luxúria é travar uma guerra contra a própria natureza. O homem comum irá zombar disso, porque o homem comum é um escravo das suas glândulas. No entanto, a própria história comprova esta sabedoria. Todas as culturas que deram à luz santos, guerreiros e videntes tinham na sua base a disciplina sexual. Onde os homens foram descuidados, as civilizações apodreceram. Onde os homens guardaram a sua essência, reinos ergueram-se. A vantagem secreta é esta: ao conservar o que os outros deitam fora, começas a construir o que mais ninguém possui. Um reservatório de força vital, uma fornalha de fogo interior, um ímã que atrai respeito, oportunidade e poder para ti. É por isso que Gurdjieff insinuava, com aquele seu meio sorriso conhecedor, que a maioria dos homens nunca despertará, porque não consegue imaginar a vida sem indulgência, mas os poucos que ousam
descobrem que o próprio mundo se curva de forma diferente ao seu redor. A maioria dos homens nunca suspeita que está a ser roubada. Assumem que o peso que sentem após a libertação é normal, que a apatia nos seus olhos é simplesmente fadiga, que a perda de ímpeto é uma parte inevitável da idade. Mas a verdade é mais crua. Cada orgasmo é um roubo ao teu ser superior. Gurdjieff ensinou que o universo é construído em camadas de energia, e a maior tragédia do homem é que ele desperdiça o próprio combustível necessário para a sua transformação. Ele queima o azeite da sua lâmpada antes de aprender a fazê-la brilhar. Quando esta energia é conservada, algo notável acontece. O homem começa a notar que os seus pensamentos se aguçam, as suas emoções se estabilizam, a sua vontade se fortalece. O nevoeiro turvo, que antes velava a sua percepção, começa a dissipar-se. Em vez de ser levado pelos humores, ele conduz-se a si mesmo. Em vez de ser uma vítima dos seus impulsos, ele começa a agir deliberadamente. Isto é o que Gurdjieff queria dizer com autorrecordação, a rara habilidade de um homem em permanecer desperto dentro do seu próprio corpo. O mundo recompensa tais homens de maneiras subtis, mas inegáveis. As oportunidades não surgem por acaso, mas por atração a esta nova vibração. As mulheres sentem nele uma força que é rara. Não é a fome frenética do macho viciado, mas a gravidade serena de quem se possui. Outros homens respeitam-no instintivamente, mesmo que não saibam nomear o que. Os líderes são obedecidos, não por causa da sua posição, mas por causa da sua presença. E o homem que retém a sua energia adquire esse misterioso peso de comando. Cada vez que a desperdiças, reforças o sono. Cada vez que a conservas, golpeias as correntes que te prendem. Os antigos conheciam esta verdade e guardavam-na ferozmente, pois uma sociedade de homens que se dominam a si mesmos é impossível de escravizar. Mas na nossa era, o segredo foi enterrado sob pornografia, indulgência casual e uma cultura projetada para manter os homens fracos. E por quê? Porque um homem que não consegue dominar o seu desejo não consegue dominar mais nada. Torna-se previsível, manipulável, distraído, gasta o seu dinheiro à procura da próxima emoção, desperdiça as suas noites a navegar por imagens que o drenam, perde as suas manhãs a acordar oco. A sociedade que lucra com a sua fraqueza sorri perante a sua escravidão. Mas o homem que conserva, esse assusta-os. Ele não pode ser comprado, porque o seu prazer não está à venda. Não pode ser distraído, porque a sua vontade é mais afiada do que as tentações deles. É por isso que o mundo o recompensa silenciosamente, não por bondade, mas porque a energia atrai o que lhe é semelhante. Quando um homem retém a sua semente, o seu ímã interior torna-se mais forte. A sua própria presença começa a alterar o curso dos acontecimentos ao seu redor. Ele entra numa sala e, sem uma palavra, as pessoas notam, não sabem por que estão a prestar atenção, mas algo nelas reconhece a força vital concentrada à sua frente. Gurdjieff falava frequentemente dos homens como seres inacabados, estruturas semi-construídas sem alicerces. Para terminar a construção de si mesmo, insistia ele, era necessário um tipo especial de combustível. Esse combustível é precisamente o que a maioria dos homens derrama sem hesitação. Cada libertação desperdiçada é um tijolo que nunca foi assente, uma parede que ficou em ruínas, uma torre que nunca se ergue. O homem que se abstém, mesmo que parcialmente, começa a empilhar as pedras ocultas da sua fortaleza interior. Lentamente, torna-se inabalável, e à medida que a sua estrutura interna se fortalece, a sua vida externa começa a espelhá-la. A sua saúde estabiliza, a sua voz torna-se mais profunda, os seus olhos brilham, as suas palavras ganham peso
Não porque ele fale mais alto, mas porque vem de um reservatório mais profundo de ser. Ele começa a encarnar a qualidade mais rara nos tempos modernos: gravidade. Num mundo superficial de homens à deriva, a gravidade é irresistível. Atrai pessoas, riqueza, oportunidades e respeito na sua direção, como limalhas de ferro puxadas por um ímã. Mas a contenção não muda apenas a relação do homem com os outros. Muda a sua relação consigo mesmo. Ele já não se sente um estranho no seu próprio corpo, puxado por desejos que não consegue controlar. Experimenta, talvez pela primeira vez, o que significa possuir-se plenamente. E esta posse é inebriante, de uma forma que nenhum prazer fugaz consegue igualar. O homem que retém a sua semente começa a provar o fruto proibido da verdadeira liberdade. Não te enganes, a batalha é feroz, o corpo gritará, a mente inventará desculpas, o mundo tentá-lo-á a cada passo. Mas cada ato de resistência fortalece o músculo interior da vontade. E a vontade é a única coisa que a maioria dos homens hoje em dia não possui de todo. Eles conseguem levantar pesos, conseguem ganhar dinheiro, conseguem exibir imagens online, mas quando o desejo chama, curvam-se instantaneamente. O homem que resiste, mesmo que uma vez, mesmo que por uma semana, começa a sentir que já não é vulgar. E a partir desse momento, o caminho abre-se diante dele. Cada dia de conservação aumenta o poder. Cada noite de disciplina aumenta a sua clareza. E lentamente, sem se aperceber, ele começa a despertar. Torna-se menos máquina, menos escravo, mais homem. Esta é a verdadeira vantagem secreta. Ele começa a viver como se a vida fosse sua para comandar, em vez de algo que o comanda. O homem moderno acredita que é livre porque pode satisfazer-se sempre que quer. Ele confunde escravidão com liberdade, tomando a sua incapacidade de resistir como prova de escolha. Gurdjieff teria chamado a isto a maior das ilusões. O homem que não consegue dizer não, não é livre. É uma marioneta puxada por fios invisíveis. O mundo acena-lhe com estímulos, e como um cão a perseguir migalhas, ele obedece. Não há dignidade nisto, não há individualidade nisto. Mas o homem que retém a sua energia começa a perceber algo profundo. Ele vê que os seus anseios não são o seu verdadeiro eu, são programas, hábitos mecânicos inscritos no seu corpo e mente por anos de repetição. Ao recusá-los, ele descobre a possibilidade de um segundo nascimento. O homem que evita o orgasmo renasce em força, em clareza, num novo domínio de si mesmo que é tão raro, que parece quase sobrenatural para os outros. Ele tem uma intensidade que os inquieta. Eles não sabem o que é, mas sentem a presença de alguém que carrega mais ser. Num mundo de rostos esgotados e olhos inquietos, este homem destaca-se. O seu próprio olhar contém peso. É isto que Gurdjieff queria dizer quando falava de centros magnéticos, a força invisível que atrai as pessoas sem explicação. E, no entanto, a mudança não é apenas social, é profundamente pessoal. O homem que conserva descobre que a sua mente se limpa, não apenas da luxúria, mas do ruído. Ele começa a pensar com foco, a agir com precisão, a sentir com profundidade. O seu trabalho melhora, a sua criatividade expande-se, a sua capacidade de concentração multiplica-se. O que antes parecia impossível, agora aparece ao seu alcance. Ele começa a sentir um destino que não pode ser acedido pelo homem comum. O mundo recompensa esta mudança de formas invisíveis. As mulheres que antes o viam como mais uma conquista fácil, agora veem-no de forma diferente. Não o conseguem decifrar, não o conseguem prever, não o conseguem controlar. E este mistério torna-o infinitamente mais cativante do que as hordas desesperadas de homens que as idolatram. Os homens também o respeitam mais, sentindo a força de alguém
que se governa a si mesmo. Empregadores, aliados, até mesmo estranhos reagem a ele com maior seriedade. O homem que evita o orgasmo torna-se silenciosamente o homem que o mundo não pode ignorar. Gurdjieff ensinava que a energia é moeda e a maioria dos homens está falida antes mesmo de as suas vidas começarem, mas quando conservas, tu investes. Cada dia de disciplina adiciona riqueza ao teu banco interior. E como juros compostos, esta acumulação cresce exponencialmente. Em breve, não és apenas mais forte no corpo e na mente, mas mais rico em espírito. Esta é a verdadeira moeda da vida, a capacidade de influenciar, de criar, de impor respeito, sem ter de o mendigar. O caminho da indulgência leva para baixo, fadiga, vício, vazio. O caminho da conservação leva para cima, força, mestria, despertar. É por isso que Gurdjieff insistia que muito poucos homens despertariam, porque a maioria prefere trocar a eternidade por um momento de prazer. Mas o homem que recusa esta troca começa a vislumbrar o verdadeiro tesouro escondido dentro de si. Ele percebe que a vantagem secreta não lhe é dada pelo mundo, é gerada internamente, e depois o mundo simplesmente a reflete de volta. Gurdjieff dizia frequentemente que o homem é alimento para a lua, uma forma poética de descrever como as nossas energias são colhidas por forças que não vemos. O homem comum que passa as noites escravizado pela luxúria alimenta estas forças inconscientemente. Ele entrega a sua essência livremente, como se não tivesse valor, e, em troca, ganha apenas exaustão e vazio. Mas o homem que se recusa torna-se perigoso. Ele já não vaza o que o universo espera dele. Ele retém, e ao fazê-lo, começa a despertar do sonho. Quando um homem conserva, os seus sonhos mudam. As suas noites já não são preenchidas pela agitação inquieta dos desejos animais. O seu sono torna-se mais profundo, o seu subconsciente mais claro, e a sua mente menos escravizada pela fantasia. Ele começa a notar que as mulheres já não o assombram como antes. A obsessão interminável, a distração constante, começa a desvanecer-se. Ele vê-as mais claramente, não como deusas a serem adoradas, mas como seres humanos a serem compreendidos. Só esta mudança concede-lhe uma autoridade que a maioria dos homens nunca conhece. Esta autoridade cresce porque ele já não é carente. O homem que se contém irradia independência. Ele não persegue, não implora, não se agarra. As mulheres sentem-no instantaneamente. Aqui está alguém que não está desesperado por elas, que não pode ser manipulado por flerte ou por curvas. Este tipo de homem é raro e, precisamente por ser raro, é valorizado. Ele é o homem que escolhe, não o homem que é escolhido. Esta inversão de poder é uma das grandes recompensas secretas do mundo, mas não termina com a atração. A maior recompensa é interna. A sua vontade torna-se aço. Cada tentação resistida afia a sua lâmina interior. Cada noite de disciplina constrói a sua fortaleza mais alta. Em breve, ele começa a perceber que a sua vontade, antes dispersa, está agora unificada, e com esta unificação vem a possibilidade de dirigir a sua energia para grandes obras. Ele já não é um homem dividido em 1000 direções, mas um homem que se move com uma força imparável em direção ao seu propósito. Os antigos sabiam disto. É por isso que os guerreiros se abstinham antes da batalha. Os monges se abstinham pela iluminação. E os artistas e inventores viviam frequentemente em contenção. Eles não eram supersticiosos. Estavam a conservar o combustível que o resto da humanidade desperdiçava. Sabiam que o fogo criativo
precisava de substância, e essa substância era a força vital. O que o homem moderno deita fora, numa casa de banho, o homem sábio canaliza para o seu destino. Se a desperdiças, permaneces para sempre incompleto. Mas se a conservas, a refinas, a diriges, então lentamente o teto é construído e tu tornas-te inteiro. Poucos homens completam esta tarefa, mas aqueles que o fazem destacam-se do resto da humanidade. Já não são homens comuns, são indivíduos, seres reais, conscientes de uma forma que os outros só podem imaginar. E aqui reside a vantagem secreta. O mundo curva-se perante tais homens porque eles carregam mais ser. Eles destacam-se nas multidões, dominam em silêncio, lideram sem pedir. Os outros sentem-no. Até os animais o sentem, pois a própria vida reconhece a força vital concentrada quando a vê. É por isso que o santo celibatário é reverenciado, que o guerreiro disciplinado impõe medo, que o homem urge, que o homem que conserva a sua energia acende sempre. O mundo não pode deixar de recompensar o homem que se recusa a desperdiçar a sua essência. Gurdjieff descrevia a maioria dos homens como máquinas, repetindo padrões incessantemente, sem consciência. Eles acreditam que estão vivos, mas, na verdade, são pouco mais do que respostas programadas. A indulgência sexual é o programa mais forte de todos. Mantém os homens escravizados aos seus impulsos mais baixos, garantindo que nunca questionem quem são ou o que poderiam vir a ser. Cada libertação amarra-os mais profundamente ao sono. Cada indulgência cega-os ainda mais para a realidade. Eles vivem, mas não existem. Mas quando um homem começa a resistir, algo extraordinário acontece. O padrão automático começa a quebrar-se. Ele descobre que pode dizer não a si mesmo, e esta descoberta abala-o até ao âmago. Nesse momento, ele percebe que tem uma escolha, e com a escolha vem o primeiro sabor da liberdade. Essa liberdade é frágil no início, mas com a prática ela cresce. O homem que evita o orgasmo está a treinar a sua vontade na arena mais fundamental de todas, o domínio sobre o desejo. Este domínio transborda para todas as áreas da sua vida. Ele descobre que pode trabalhar mais tempo sem distração. Consegue focar-se quando os outros se tornam inquietos. Fala menos, mas quando o faz, as pessoas ouvem. Ele move-se com uma intensidade calma, que perturba aqueles ao seu redor, não porque tente, mas porque as pessoas sentem instintivamente a sua força. Num mundo onde os homens estão constantemente a vazar energia, o homem que a retém irradia uma força que não pode ser ignorada. Até o dinheiro parece fluir de forma diferente para tal homem. Gurdjieff insistia que a energia atrai energia, e o homem que conserva carrega um magnetismo que atrai oportunidades, riqueza e aliados. Não é um disparate místico, é a lei da vida. Onde há energia concentrada, há poder, e onde há poder, há sucesso. O homem que retém a sua semente está literalmente a investir em si mesmo ao nível mais primal. A sua criatividade também desperta. A mesma força que antes o levava à libertação compulsiva é agora redirecionada para construir, escrever, criar, resolver. A fome inquieta da luxúria torna-se a fome inquieta pela realização. É por isso que tantos dos grandes homens da história viveram longos períodos de abstinência. Eles não eram privados, eram fortalecidos, transmutaram a energia do desejo no fogo do gênio. E, no entanto, a maior transformação é espiritual. Gurdjieff disse: o homem nasce sem alma, mas com a possibilidade de cultivar uma. A energia sexual é a matéria-prima para esta alquimia. Desperdiça-a e permaneces uma máquina, conserva-a.
e começas a cristalizar algo superior dentro de ti. Esta cristalização é rara, mas uma vez que começa, o homem já não é como os outros homens. Ele caminha pelas mesmas ruas, respira o mesmo ar, mas por dentro é diferente, mais desperto, mais vivo, mais real. É por isso que os homens que evitam o orgasmo ganham o que os outros não conseguem, ganham presença, ganham domínio, ganham um sentido de permanência interior. Num mundo de impermanência, outros podem rir, outros podem escarnecer, mas no fundo, esses mesmos zombadores sentem a diferença quando estão na presença de um homem que se contém. É o respeito silencioso, que não pode ser comprado, apenas conquistado através da mestria, para entender por que o mundo recompensa o homem que evita o orgasmo, deves primeiro compreender quão raro ele é. Gurdjieff observou que a humanidade vive num estado de sono, e apenas alguns chegam a provar o que significa acordar. Entre esses poucos, ainda menos aprendem a guardar a sua energia vital. Esse homem é excepcional. Numa multidão de 1000, ele é aquele cuja presença não pode ser confundida. Ele não é mais ruidoso, nem mais condecorado, mas o seu ser irradia uma força que o distingue. A vida desse homem deixa de ser um borrão de impulsos e, em vez disso, torna-se uma obra de arte esculpida pela sua vontade. Este é o primeiro sabor real de individualidade, o processo lento, mas inconfundível, de se tornar alguém em vez de qualquer um. E é precisamente aqui que a vantagem oculta se revela. A sociedade curva-se em torno dos homens de força. As mulheres gravitam na sua direção, mesmo quando fingem resistir. Outros homens submetem-se a eles sem saber por quê. Portas abrem-se, oportunidades aparecem, aliados reúnem-se. Não é sorte, é a lei natural de que a energia impõe respeito. O homem que evita o orgasmo tem mais energia e, portanto, mais poder. Este poder não é apenas externo, é profundamente interno e talvez ainda mais valioso. Ele começa a sentir-se enraizado, inabalável. As tempestades da vida que abalam os outros deixam-no firme. Ele consegue suportar o tédio, a rejeição, a tentação, a dor. Não desmorona a primeira dificuldade, porque os seus alicerces são sólidos. Estão construídos não sobre caprichos ou indulgência, mas sobre disciplina. E o mundo recompensa sempre mais a disciplina do que o desejo. Gurdjieff teria dito que este homem começou a obra, não a obra exterior de ganhar dinheiro ou status, mas a obra interior de construir uma alma. A energia sexual, quando conservada, torna-se a matéria-prima para uma arquitetura invisível. A maioria dos homens morre com nada além de apetites, mas o homem que a conserva começa a carregar algo permanente dentro de si. Ele começa a cristalizar uma essência que sobreviverá ao seu próprio corpo. É essa essência que faz com que as pessoas se lembrem dele muito depois de ele ter saído da sala. É o que dá peso às suas palavras, gravidade ao seu silêncio, magnetismo à sua presença. É o que leva os outros a dizer: havia algo nele que não consigo explicar. Não se trata de carisma no sentido superficial. É o brilho da força vital armazenada, a aura inconfundível de quem se recusou a derramar-se como água no chão. E talvez esta seja a maior ironia. O homem, o homem que evita o orgasmo ganha não apenas força, não apenas respeito, mas liberdade. Ele deixa de ser um escravo dos seus anseios, deixa de temer a solidão, deixa de precisar da aprovação dos outros. O seu poder é seu, e essa independência torna-o irresistível para o mundo. Pois numa época em que quase todos os homens são dominados pelo próprio corpo, aquele que se domina a si mesmo torna-se um rei sem coroa. Gurdjieff
Dizia que homens de verdade são raros, não porque a natureza não os possa produzir, mas porque a maioria desperdiça a própria energia que os poderia tornar reais. Ele comparava as pessoas comuns a recipientes inacabados, frágeis vasilhas com furos que deixam vazar tudo o que é valioso. É isto que o orgasmo faz: transforma um homem num jarro que vaza. Ele pode encher-se de comida, dinheiro e prazeres fugazes, mas a verdadeira substância do seu ser esvai-se dele, sem que ele perceba. O mundo descarta tais homens sem cerimônia, pois eles não têm nada de duradouro para oferecer. Mas quando um homem remenda o furo, quando se recusa a vazar, a mudança não é gradual, mas sim revolucionária. Ele sente uma força a erguer-se dentro de si que, a princípio, o choca. O seu corpo vibra de forma diferente, os seus nervos transportam uma corrente mais alta, os seus pensamentos surgem com maior intensidade. É como se ele tivesse vivido num nevoeiro e agora respirasse o ar da montanha. Os outros também o sentem. Podem zombar, mas a sua zombaria esconde um desconforto, porque não conseguem explicar por que ele parece mais pesado, mais nítido, mais vivo. Este peso não é fadiga, é gravidade. O homem que retém a sua essência desenvolve uma atração interior. As pessoas ouvem por mais tempo quando ele fala, hesitam em interrompê-lo, tratam o seu tempo como valioso, embora ele nunca lhes tenha pedido. Não é magia, é lei. Onde há energia, há autoridade, e onde há autoridade, há recompensa. O homem que evita o orgasmo torna-se, em silêncio, um legislador para o mundo ao seu redor. E, no entanto, a sua maior vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Ele descobre que a luxúria não é o mestre que um dia pensou que fosse. O desejo pode gritar, mas ele pode ignorá-lo. A ânsia pode queimar, mas ele pode resistir-lhe. Ao conquistar este campo de batalha, ele desbloqueia a capacidade de conquistar todos os outros. Se ele consegue dizer não ao impulso mais profundo do seu corpo, consegue dizer não a todas as fraquezas, a todas as distrações, a todas as tentações que surgem no seu caminho. Este é o segredo que os homens fracos nunca aprendem. A mestria numa área transborda para todas as outras. A partir daqui, a sua percepção aguça-se. Ele começa a ver claramente como a sociedade é construída sobre a exploração da fraqueza dos homens. A publicidade, o entretenimento, indústrias inteiras existem apenas para o esgotar. A pornografia não é um acidente, é uma arma. A cultura da indulgência não é liberdade, é escravidão. O homem que resiste vê através da ilusão. Ele percebe que não lhe estão a oferecer prazer, mas que está a ser colhido como gado. E uma vez que vê isto, nunca mais poderá ser enganado. Os seus ombros ficam mais direitos, o seu olhar mais firme. As pessoas notam, embora não consigam explicar. As mulheres sentem que ele é Felsen, sem ele é diferente. Os homens sentem que ele já não é um deles. Ele já não é apenas mais um corpo no rebanho. É uma presença, uma força, uma exceção. E nesta exceção reside a recompensa. O mundo não recompensa os homens de forma igual. Recompensa-os de acordo com o seu ser. Os fracos recebem migalhas. Os distraídos não recebem nada. E os esgotados são esquecidos. Mas aos fortes, aos disciplinados, aos despertos, a vida curva-se. A sorte favorece-os. Oportunidades surgem para eles. O respeito agarra-se a eles. O homem que evita o orgasmo junta-se a esta pequena minoria, esta irmandade dos despertos, e uma vez que entra nela, o mundo já não o pode tratar como comum. No final, a questão é simples. Vais continuar a ser um recipiente que vaza, ou vais tornar-te um homem que retém a sua essência e a transforma em poder?
Gurdjieff ensinou que a maioria dos homens viverá e morrerá como máquinas, mas os poucos que dominam a sua energia despertam para uma vida que os restantes não conseguem imaginar. O mundo não ignora tais homens, curva-se perante eles, recompensa-os, lembra-se deles. A escolha está diante de ti, indulgência e sono, ou contenção e despertar. Se encontraste verdade aqui, deixa o teu gosto, partilha isto e subscreve. Apoia o canal através do link na descrição e junta-te à Irmandade de Homens que se recusam a desperdiçar o seu poder.